Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu estava meio sumida, diversas reprises, mas é porque o mês de outubro e o início de novembro foram realmente apertados. No programa de hoje eu converso com a Mariana Schoreter. Ela é enfermeira e a gente vai falar sobre pré-natal obstétrico, um programa inteiro para discutir esse assunto tão importante. Fica comigo que eu volto rapidinho com a minha entrevistada para você. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Aprender a sonhar, a acolher, a aprender e a conquistar. Apogeu, lugar de gente que acredita na conquista de sonhos. Da educação infantil ao ensino médio. Matrículas abertas. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas, presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. Estou de volta no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Mariana Schoreter. Ela que é enfermeira e a gente vai falar sobre pré-natal por enfermeira obstétrica. Ela tem várias formações, ao longo do bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mariana, seja muito bem-vinda. Imenso prazer conversar com você. Muito obrigada, Carla. Prazer em estar aqui no seu programa.
Que delícia. Vamos começar pelo básico. Queria que você falasse um pouquinho para gente como é que você vê a importância do acompanhamento pré-natal por uma enfermeira obstétrica no cenário atual. A gente está num momento em que a gente ouve tanto falar de violência obstétrica, falta de respeito, quer dizer, violência obstétrica, que tem a coisa da falta do respeito com a gestante e tal, não sei o quê. Qual é o papel e qual a importância da enfermeira ou do enfermeiro obstétrico nesse momento, desse cenário que a gente vive? Bem, primeiro, obrigada por levantar esse tema, né? O pré-natal por enfermeira obstétrica não é algo tão recente, mas é algo que tem sido se falado e procurado mais aqui na cidade, pelo menos. Nós temos, assim, uma visão, eu digo, enfermeiras obstétricas, né? A gente tem uma visão e uma formação voltada para um pré-natal de qualidade, para um pré-natal além da parte patológica, clínica, sabe? A gente também Além do exame de sangue e da ultrassonografia. Sim, a gente também pede, também acompanha, também tem capacidade para a interpretação desses exames, mas a gente também tem uma outra vertente de assistência, de escuta, de tentar compreender, como na enfermagem, toda a inserção daquela pessoa nas relações. Então, na família, na relação com aquela própria gestação, né? E também de um estímulo e uma valorização da fisiologia da gestação e do parto. Então, assim, quem está procurando, quem está desejando, primeiro, pensar e estudar um pouco mais sobre um parto natural, um parto fisiológico, eu acho que esse é o diferencial do acompanhamento por uma enfermeira obstétrica. Eu conheço e entendo o termo parto natural. A gente está falando que a gente está longe de cesárea, a gente está longe de utilização de medicação para induzir o parto ou para aumentar a dilatação, mas eu nunca ouvi falar de parto fisiológico. É a mesma coisa, é só nome diferente? Ou tem alguma outra coisa que eu desconheço e que provavelmente quem está vendo a gente também? Um parto fisiológico é um parto que inicia de uma forma natural, né? Então, assim, é um parto em que o corpo, ele mesmo, dá os inícios, sem uma indução, sem um estímulo. Então, é da própria fisiologia do corpo. O bebê está pronto para nascer e começam as contrações. Mas para que isso aconteça, né, assim, tem que ter um pré-natal sem risco para mãe e bebê, sem precisar fazer uma indução, entendeu? Então, não é endemonizando, né, a cesariana. Assim, cesariana tem momentos necessários, eu não sei se agora ouviu a Laura? Para você que está de casa, a gente está gravando a Laura, que é a bebê da Mariana, tá por perto. Ela vai falar de vez em quando com a gente, não tem problema nenhum. A gente para você atender quem é mais importante no rolê da história. Laura. Mas por enquanto é só uma conversa, ela só está querendo participar da conversa. Participe, é bom que ela já está entendendo que o pré-natal dela foi desse jeito e ela está querendo compartilhar que foi bom. E então, assim, eu também tive enfermeiras obstétricas acompanhando o meu pré-natal, né? Mas temos, assim, pensando que um parto fisiológico é de respeito à fisiologia do corpo, né? Um parto humanizado, né? Ele significa respeitoso, né? E, às vezes, pode ser uma cirurgia respeitosa, sabe? Legal. Né? Mas um parto fisiológico é aquela mulher que deseja entrar em trabalho de parto de forma natural, sem precisar de uma indução. É claro que existem questões em que dá para a gente esperar isso acontecer e certas situações, como às vezes um pré-natal de alto risco, como às vezes um risco para o neném. Então, assim, às vezes é necessário uma indução também. Indução com comprimido, com soro, com ocitocina. Então, assim, existe isso. Mas a maioria das mulheres poderia ter um parto fisiológico. Só que, às vezes, com tempo, com prazo, com ansiedade, com
sem outros recursos no final da gestação, acaba aceitando uma indução ou uma cesariana sem aguardar a naturalidade do parto. E aí eu acho que é aí um grande diferencial do acompanhamento da enfermeira obstétrica. Assim, pode terminar. Também, por exemplo, como, né, no serviço particular, a gente tem enfermeira obstétrica no SUS e também tem enfermeira obstétrica na rede, né, particular e no serviço individualizado, 1-para-1, em que você contrata essa. E atualmente é desse lugar que eu estou falando, né? Então, assim, ter uma enfermeira que vai para a sua casa, que começam as contrações, mas que ainda não está numa fase, no momento de ir para o hospital, é um grande diferencial. Dá um alívio você ser examinada, a gente vai lá, escuta o batimento cardíaco do bebê, sabe? Verifica, se houver a necessidade, verifica a dilatação e, às vezes, numa desse exame, se percebe que ainda não está numa fase ativa. Então, é para não chegar no hospital muito cedo. Porque, às vezes, é muito mais confortável você estar no conforto da sua casa, esperando o trabalho de parto engrenar, do que ficar no hospital ouvindo nasceu uma, nasceu outra, ou vendo aquele movimento hospitalar, né? Então, assim, para um parto fisiológico acontecer, a mulher precisa liberar um hormônio chamado ocitocina, mas é um hormônio endógeno, um hormônio dela própria, não é aquela do soro, sabe? E esse hormônio, ele é muito importante e ele é muito liberado em ambientes onde a mulher está segura, relaxada, tranquila. Olha. Então, assim, eu acho que esse ambiente geralmente é a casa. Geralmente. Porque tem momentos em que ir para o hospital, a mulher pode estar se sentindo mais segura e aí o parto rolar mesmo, entendeu? Também pode ser, às vezes, porque a gente tem que respeitar também o desejo e o limite daquela mulher que a gente está atendendo. Legal. Eu tenho uma amiga de Teresópolis, a Lívia. Ela teve 3 gestações, no total de 4 filhos. E o primeiro foi cesárea, porque ela não tinha muito conhecimento e tal, não sei o quê. Depois ela teve os gêmeos com doula no hospital, com uma outra realidade, porque ela se empoderou sobre o tema, sobre o assunto, e é uma militante. E o último filho ficou em casa. Então, assim, eu sempre brinco com a Lívia que ela evoluiu no processo. Lá no primeiro, a grande dor dela era terem pingado prata no olho do Ícaro. E por uma questão e tal, não sei o quê, e ela não tinha conhecimento, não tinha ninguém de suporte, e aí as coisas aconteceram. E aí o Zion nasceu e foi em casa, numa outra realidade. Ou seja, porque ela teve acompanhamento, né, de enfermeiras, de doula e tal, e aí como é que mudou isso, e que ninguém precisa passar por 3 gestações para poder chegar no lugar da naturalidade, digamos assim, né? Eu entendo, mas eu não gostaria de colocar como se fosse uma escala, sabe? Tipo assim, para mim, Entendi. o parto domiciliar, ele não é o suprassumo de uma assistência obstétrica. Ele é uma opção. Eu faço parte do movimento que é Meu Corpo, Minhas Regras, né? E nesse movimento a gente também trabalha sobre essa questão de que o que o sistema, o que os profissionais devem oferecer para as mulheres é informação, é acolhimento e é respeito. Porque já é comprovado, eu fui num congresso há alguns anos atrás em Búzios, que é do Colégio Real de Parteiras, Royal College of Midwife. E nesse congresso foi apresentado alguns estudos, inclusive, dizendo que o melhor lugar para a mulher ter o seu bebê é onde ela se sente segura. Parto domiciliar não é necessariamente o
o melhor ambiente para todo mundo. Mas para a mulher de risco habitual, ele também é uma opção. Entende? Então, tipo assim, eu acho que a questão principal hoje é como a gente consegue oferecer os diversos cenários com informação, né? E não vendendo por exemplo, vendendo uma cirurgia como se fosse a coisa única e melhor que existe, sem problematizar, inclusive com a mulher, as consequências da cirurgia para a vida dela, sabe? Então, assim como também de um parto vaginal ou de um parto domiciliar. Então, é claro que quando a gente fala, eu prefiro a palavra parto fisiológico do que parto humanizado, né? Então, assim, a ideia de um parto fisiológico, lembrando, o que eu estou querendo dizer é um parto natural, um parto em que o corpo trabalhe para isso, ele é inegavelmente uma recuperação muito melhor do que uma cirurgia, né? O corpo está ali dando sinais, a perda sanguínea é menor, o neném nasce mais ativo, assim, é muito mais esperado isso do que de uma cesariana, por exemplo, agendada sem uma necessidade clínica, entende? Por comodidade de agenda, às vezes, ou por um medo. E eu acho que esse medo ele é muito comum no Brasil. Porque em outros lugares do mundo, quando se fala, inclusive na Europa, quando se fala de cesariana, as pessoas ficam pensando assim, o que aconteceu? Sabe? Como é que você passou mal, seu bebê estava de risco? Porque a compreensão de uma cirurgia é outra. No Brasil, a gente tem essa interpretação, essa possibilidade e essa venda de cirurgia como algo tranquilo, sim, sabe? E eu acho que pode ser que seja. Tem gente que tem boas cirurgias, boas recuperações, consegue lidar, como a gente também sabe que tem consequências de infecção, né? Maior risco de infecção, maior risco de perda sanguínea. O que foi, filho? Só um minutinho. Quer o seu brinquedo? Tá. Então, assim, só um minutinho que eu vou ali rapidinho, peraí. Vamos lá, a gente pausa, vamos para um breve intervalo e a gente já volta dando continuidade a esse papo. Fica comigo. Tem que dar entrevistar a mãe com criança. Fica comigo. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer. Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. Imagina
Imagina treinar em 4 academias com apenas uma matrícula e com um preço incrível. Tudo isso você só consegue aqui na Corper, a maior rede de academias de Petrópolis. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Personalizado por si só já é um diferencial. Eles cumprem um papel importante nos relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal, todos adoram ganhar um mimo exclusivo. Criatividade no desenvolvimento, criação de artes, produtos de qualidade e eficiência do atendimento ao pós-venda. Solicite nosso portfólio. Petrópolis Personalizados. Sua ideia de forma criativa e especial. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro.
Estamos de volta, e aí a Laura foi atendida. Vamos continuar lá o nosso bate-papo. E eu queria que você me dissesse um pouquinho quais são os principais diferenciais do cuidado oferecido por uma enfermeira obstétrica em relação ao pré-natal tradicional. Ok. Bem, a primeira coisa é que a gente, enquanto o cuidado de enfermeira obstétrica, ele está muito relacionado à avaliação, né, de toda aquela mulher na vida de estar grávida, né? Então, assim, tem uma interpretação de como é que foi a descoberta, como é que está a relação com a família, como é que está a relação com o corpo. E um exame físico de enfermagem também, sabe? Assim, orientações como, por exemplo, uma vez a gente teve sobre o sutiã. Então, é um cuidado, né? É um cuidado da rotina, do cotidiano daquela mulher, sabe? Então, a gente tem uma pegada, eu vou falar assim, uma pegada também um pouco uma pegada um pouco mais de parteira, sabe? Não somos parteiras tradicionais, somos enfermeiras obstétricas. A nossa formação é universitária aqui no Brasil. A gente faz a faculdade, depois faz a especialização ou a residência, né, em obstetrícia, na enfermagem obstétrica, para poder atuar hoje como enfermeira obstétrica. Então, assim, a gente tem mas tem essa pegada do dia a dia. E, assim, enquanto uma enfermeira obstétrica de particular, né, tem essa pegada de domiciliar, de estilo, um ambiente mais domiciliar, inclusive aqui no próprio consultório, ou na casa, indo na casa da pessoa para fazer o pré-natal, inclusive dentro de casa. E um pré-natal com as famílias, com as pessoas que estão se tornando, que vai se tornar o pai daquele bebê, que vai se tornar a avó daquele neném. Então, uma escuta e orientações relacionadas a esse cuidado com essa mulher, mas de uma forma atualizada, mas ao mesmo tempo entendendo que, às vezes, outros cuidados menos medicalizados, então menos químicos, possam vir a ser utilizados, mas sem negligenciar a conduta prescritiva do médico, entendeu? Entendi. Era isso que eu ia te perguntar. O acompanhamento do pré-natal, junto com uma enfermeira obstétrica, extingue a necessidade do pré-natal junto ao médico obstetra, junto ao ginecologista? É médico obstetra, né? Não, ele não exclui. Na verdade, eu, inclusive, prefiro que tenha junto, porque tem certos cuidados que tem que ter cuidados médicos. É claro que uma gestação de risco habitual, né, assim, uma gestação de baixo risco, sem ter nenhuma patologia, não há uma necessidade de um acompanhamento. Porém, eu acho importante ter esse trabalho em conjunto. Entende? Espera aí que alguém estava me não é cliente. Então, assim, existe essa questão de valorização também do profissional médico. Isso não extingue. Acho que a gestante ela tem um ganho muito maior sendo acompanhado por esses dois profissionais, sabe? Eu acho que existem exemplos no país. Acho que é uma pausa de novo. Peraí, só um minutinho. Uma pequena pausa e a gente volta. Oi, pausa? Ela tá falando muito alto. Você tá conseguindo pegar a voz dela? A gente está conseguindo ouvir você e a Laura tranquilamente. Vamos então continuar. Ela só tá falando. Ela quer que ela descobriu a voz dela, entendeu? Ela tá com quantos meses para quem tá assistindo a gente em casa? 4 meses. Descobriu a voz. Tá ótimo. Uma delícia. Deixa eu pegar o seu brinquedo. Ah, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Pode voltar. Eu vou recapitular. Recapitulando, tem a questão da necessidade da gente incluir o médico em casos
risco, claro, mas também em toda gestação vale a pena essa composição Você está gravando? Acho que não, né? Você só está recapitulando. Ai, Eu só perdão. recapitulando, não tem problema nenhum. A gente, desse médico tá junto para esse equipe multidisciplinar, que é um jeito bem prático de dizer o que que a gente está falando, né? Sim, e assim, existem alguns exemplos, inclusive, por exemplo, de casa de parto, né, de centro de parto normal em Brasília, como a Luz do Candeeiro, que tem o pré-natal por enfermeira e o médico aparece uma vez em cada trimestre, sabe? Assim, então, assim, eles conseguem fazer esse acompanhamento em conjunto como uma equipe. Isso é Legal. muito bacana. Existem algumas equipes, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem também. Inclusive, teve o doutorado de uma médica, teve como resultado que há desfechos muito mais positivos quando tem uma enfermeira obstétrica ou uma doula no cuidado, no parto, quando essa mulher também é acompanhada no pré-natal, entendeu? Não somente no parto. Muito legal. Mas, assim, uma das coisas que eu... Vocês estão ouvindo muito, minha filha? Não, tranquilo, Tá. dá para te É que ela ouvir. descobriu a voz, ela tá lá falando pra caramba. Então, assim, uma das coisas importantes que eu vejo no pré-natal é a compreensão, né, e também explicar os processos. Então, em média, por exemplo, a minha consulta demora 1 hora, sabe? E aí a gente vai tirando dúvidas sobre o que que fica, o que que ela entende. E também, por exemplo, atividades, exercícios, spinning pages que podem ser feitos. Por exemplo, a técnica do rebozo, que é um chale mexicano. E acho que eu vou repetir essa parte, porque acho que ela está falando muito alto. Peraí. Muito tranquilo. Ai, deve ser aqui falante, que é minha filha. Tucaticatum, tucaticatum, taragatum, caticatum. Olha que delícia, gente. Agora tem mais uma entrevistada nesse bate-papo. Você estava falando sobre o chale mexicano. Vamos lá. Aqui fica. Então, assim, uma das coisas que, por exemplo, eu acho um grande diferencial é quando chega, né, às vezes tem um desconforto, alguma coisa, uma das coisas que podem ser usadas é a técnica do repouso, né, que é de um chale mexicano e que a gente pode fazer para soltar o corpo, a bacia, para melhor acomodar o bebê, para melhor encaixar, para fazer uma massagem, para estimular um trabalho de parto. Então, assim, são técnicas, né, mais cômodas que podem estar inclusas num pré-natal, né? E esse pré-natal, como eu estava falando, ele também pode ser para orientações para a família, né? E, às vezes, questões do cotidiano em que a mãe, a sogra ou o parceiro, a parceira podem precisar de orientações e debater sobre esse cuidado. Então, assim, eu acho que o nosso foco é o cuidado. Então, eu vou falar aqui situações, né? Então, por exemplo, tinha a crença de que a mulher não podia isso no pós-parto, né? Mas a gente está com foco no pré-natal. Mas, por exemplo, pré-natal, de que tinha que parar de comer algumas outras coisas, que não podia de forma nenhuma fazer atividade física, e a gente vai desconstruindo algumas crenças e algumas situações baseadas também no exame físico. Eu acho que esse é um grande diferencial, sabe? Entendi. Quando a gente tem informação de qualidade, a gente tem como consequência um resultado final de mais qualidade, e isso foi provado no estudo que você falou de doutorado de uma médica. E aí quando a gente consegue ouvir o doutorado de uma médica falando que é legal ter uma enfermeira, isso é um pensamento muito bom da gente comentar, né? Sim, eu vou ver se eu encontro essa tese e posso te mandar também para o próximo bate-papo. Mas eu acho que essa questão é um desafio, mas quem ganha, né, é a cliente, quando ela tem
principalmente profissionais em que conversam, né, em que às vezes possam ter esse debate, porque às vezes, inclusive em alguns momentos no pré-natal de risco habitual, ele pode se transformar em um pré-natal de alto risco. E esse outro profissional, né, o profissional médico, ele é muito relevante, mas também ela não passa a ser apenas uma questão de enfermidade, de doenças, ela também tem questões aí em situações familiares, em dúvidas sobre questões mais simples, não só alimentação, roupa, às vezes dúvidas de mudanças do próprio corpo, o que está acontecendo, e que são naturais do processo da gestação, sabe? Eu acho que não exime essa participação, inclusive num pré-natal de alto risco. Perfeito. Esse cuidado, né? Quando a gente fala de parto, de pré-natal com enfermeira obstétrica, a gente está falando de um ganho qualitativo para a gestante. Para a gestante, para o bebê e também para a família. Eu acho que assim, a família ela também tem um ganho, né? E os relatos, por exemplo, às vezes dos pais, né? De ter um espaço de troca, um espaço de fala, um espaço de tirar dúvidas. A gente costuma, às vezes, ter grupos no WhatsApp, né? Com a cliente, né? Com a gestante, e aí ela vira e faz perguntas, assim, uma vez ela falou assim, eu fico, às vezes, achando que as perguntas são bobas, etc. Só que a gente sabe que, às vezes, uma dúvida pode gerar tantas questões e isso gerar uma ansiedade, isso gerar não aproveitamento desse momento. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco dando continuidade e ainda finalizando o programa hoje só sobre a questão do pré-natal com a enfermeira obstétrica. Fica comigo. Mariana fica também, Laura também, a gente volta rapidinho. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade. Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço. Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos. Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index. Descubra a excelência em cuidados para mãos e pés com as mais inovadoras técnicas do mercado. Na Mel Azevedo Nail Studio, cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência única. Sinta a elegância e o cuidado que suas unhas merecem no seu refúgio de beleza no coração do Centro Histórico de Petrópolis. Unhas perfeitas e profissionais especializados estão à sua espera. Seu estilo, nossa paixão. A PPO é uma
uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Estamos de volta no último bloco do nosso bate-papo hoje com a Mariana Schoreter, falando sobre enfermeira obstétrica no pré-natal. E aí eu queria saber, de forma objetiva, quando? Quando é que essa mulher tem que entrar em contato com a enfermeira ou deve entrar em contato com a enfermeira obstétrica? Bem, acho que primeiro quando ela quiser, quando ela sentir vontade, né? A gente já teve cliente que foi acompanhada desde pré-concepcional, né, até com 36 semanas entrou em contato, olha, eu estou com 36 semanas, porque o termo a partir de 37, né, pode nascer a partir de 37 semanas no tempo sem ser prematuro, e a gente teve que correr para fazer o trabalho, para se conhecer, para criar vínculo, e deu certo, e fizemos acompanhamento, né, chegamos a fazer 2 consultas de pré-natal e parto e o pós-parto. Então, assim, a enfermeira obstétrica, ela pode estar desde antes. A pessoa pode contratar no meio da gestação, no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre, e no pós-parto também, principalmente, né, nessa questão, às vezes, de amamentação ou do acompanhamento domiciliar no puerpério, com outras tecnologias que a gente tem, como laser, como a consultoria, como outros serviços de terapias para aquela pessoa. Mas, por exemplo, eu, Mariana, adoraria que a pessoa chegasse no primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses. Porque eu acho que dá tempo de se trabalhar diversas questões que a maternidade pede, né? A gestação não é apenas o parto, é claro que esse é o grande dia, mas tem inúmeras outras questões que, às vezes, mais encontros, mais consultas vai ser bacana. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar reconhece da enfermeira obstétrica 6 consultas de pré-natais e 2 consultas de pós-parto, inclusive a serem reembolsáveis pelo plano de saúde, se não tiver enfermeira obstétrica cadastrada no plano. Ah, que legal! Então, quer dizer, a gente já tem uma brecha aí muito interessante, porque hoje, né, tem um percentual de mulheres que têm plano de saúde, ou que fazem plano de saúde antes de querer engravidar, porque querem ter o acompanhamento adequado e tal, e podem se tranquilizar com essa possibilidade já aí aprovada em lei, o que é muito importante. Agora, nessa questão, a enfermeira obstétrica, esse acompanhamento, ele vai gerar uma redução de ansiedade, vai ter o empoderamento da gestante, de tudo isso também, né? Não é só da questão fisiológica, como a gente falou
lá no começo, né? Que é para esse parto fisiológico ser melhor, mas também tem um ganho emocional, e a gente tanto vem falando da importância da saúde mental das pessoas, e eu acho que talvez da gestante seja muito importante a gente também falar isso aqui agora no finalzinho desse bate-papo. Sem dúvida, retornos como é muito positivo ter alguém para mandar uma mensagem, uma pronta resposta de alguma dúvida que pode surgir, sabe? Assim, esse foi um retorno recente de uma cliente que eu acompanhei, assim, elogiando nesse sentido, assim, valorizando esse apoio, esse suporte, sabe? Então, eu acho que ter uma enfermeira obstétrica desde o pré-natal, no parto e no pós-parto faz a maternidade ser mais suave. Legal. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Eu sei que você tem uma equipe, né, parceiras e tal. Como é que as pessoas podem conhecer melhor vocês para contratar ou não, para poder entender melhor, para poder tirar as dúvidas que ficaram desse nosso bate-papo que a gente conversou, falou um monte de coisa, mas essa dúvida aqui ainda restou. Sem dúvida. Bem, a gente tem um Instagram, né? @equipe florescer _ é o da equipe de enfermeiras obstétricas. O meu Instagram é mariana.enfermeiraobstétrica e também pelo telefone. Eu vim do Rio, não troquei ainda, então meu DDD é 21 Não precisa mais trocar, hoje em dia tá 99742. certo. DDD 21. Hoje em dia tá tranquilo, né? Então, DDD 21. WhatsApp, com o WhatsApp eu até falei, não vou pegar um 24, não. Isso mesmo. Então, o DDD é 21 99742 3097. E é isso, assim, pode mandar mensagem, a gente pode conversar e explicar um pouquinho quais são os nossos planos assistenciais, quais são as nossas possibilidades de atendimento, porque é isso, nem todo mundo deseja um parto fisiológico, por exemplo, mas pode desejar ter um acompanhamento para amamentação, por exemplo, mas pode desejar para auxiliar na relação familiar, ou um apoio nos cuidados com o bebê, fazer um treinamento de cuidados com o bebê, antes do bebê nascer, sabe? Tudo isso a gente pode Aquilo que a gente oferecer tem em filme norte-americano, né? Que tem como aprender a lidar com o bebê. Isso vocês também fazem? Sim, sim. Um apoio, inclusive, às vezes de forma coletiva, né? Então, assim, às vezes mais de uma gestante numa roda, ou, por exemplo, com a família, né? Então, por exemplo, a gente pode marcar uma consulta com a família para como vai ser esse cuidado com o neném, sabe? Eu acho que isso é algo a potencializar essa família, né, com todos os equipamentos e possibilidades e orientações em que, por exemplo, a gente vai valorizar os cuidados mais naturais, com menos química, com menos intervenção. E acho que esse é também uma cereja do bolo, que é o acompanhamento para consultoria em amamentação. Mas esse eu vou deixar para um próximo papo, que é muito longo. Próximo papo, porque a amamentação é coisa séria. Queria te agradecer pelo bate-papo. Foi uma delícia gravar esse programa com você, com as nossas interrupções. Você de casa não sabe, a gente parou 1, 2, 3, várias vezes. A Laura entrou, mas não apareceu, porque foi rapidinho. Mas foi uma delícia, porque na verdade a gente entende que a maternidade é um complexo. E você ainda está no teu, 4 meses, ainda já está de volta aos trabalhos, mas ainda está se adaptando também a essa nova realidade com a Laura, não é? Sem dúvida. A maternidade, ela é com uma frequência um aprendizado. Assim, agradeço imensamente o convite, agradeço a oportunidade dessa orientação contrapartida, né? dessa
Ai, me fugiu a palavra. Isso acontece às vezes depois que eu tenho neném. Agradeço imensamente a oportunidade, agradeço o espaço, agradeço também desse tema tão pouco falado. Eu acho que é um pouco isso. Assim, vamos falar um bocado disso aqui em Comunicação Livre a partir de agora. Muito obrigada, Carla. Obrigada pela paciência comigo e com Laura também nessa gravação. Foi uma delícia gravar com vocês. Obrigada de verdade. Você aí de casa, obrigada. A gente volta no próximo bloco. Acho que sim, acho que não, ainda não tenho certeza. Mas você, obrigada por ter assistido, por ter ficado com a gente. Foi uma delícia. Um beijo grande. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Ainda dependendo de carona? Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas, presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Descubra a excelência em cuidados para mãos e pés com as mais inovadoras técnicas do mercado. Na Mel Azevedo Nail Studio, cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência única. Sinta a elegância e o cuidado que suas unhas merecem no seu refúgio de beleza no coração do Centro Histórico de Petrópolis. Unhas perfeitas e profissionais especializados estão à sua espera. Seu estilo, nossa paixão. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma.
Falei que o programa ia acabar, dei tchau, mas na verdade tinha um bloco de intervalos. Então, 3, 2, 1. Agora sim, o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado esse bate-papo com a Mariana, que foi uma delícia também para mim. E que você continue aqui na grade da TV Petrópolis assistindo a nossa programação, que a gente se veja na próxima semana com um programa inédito. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.